Agora sim, quero convidar você para abrir a sua palavra num texto de Atos Apóstolos, capítulo 4, Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Nós temos aí o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era uma o coração e a alma. Ninguém considderava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía e a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo à sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo ela o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram ao teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na na porta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Até aqui. Pai, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, e aqui viemos para Te adorar, aqui viemos para Te louvar, aqui viemos para dizer o quanto nós Te amamos. Agora pedimos, ó Deus, que a Tua palavra fale a cada um de nós, que possamos ter discernimento e compreensão para a realização da Tua vontade em nossas vidas. Ministra a cada um de nós, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar ao coração de cada um de nós, para nos ministrar essa tarde e nos fortalecer em Cristo Jesus. Seja conosco, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.
Nós estamos falando sobre o livro de Atos Apóstolos, que para mim é um livro encantador. Se nós olharmos e fazermos uma comparação singela, o Antigo Testamento começa com o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e o 6º livro é o livro de José, que a igreja então passa a ação e toma Jericó e começa a ter realmente uma atitude como o povo de Deus. E nós vemos no livro de José. Nós podemos fazer a mesma comparação aqui com Atos Apóstolos. Atos Apóstolos é o livro da ação. E fala que é Atos Apóstolos, mas na verdade é a ação do Espírito Santo, usando homens e mulheres comuns como eu, como você, como cada um de nós. É interessante porque o livro de Atos Apóstolos fala sobre alguns valores que vale a pena a gente então entendê-los e colocá-los em prática. Nós já vimos o primeiro capítulo que falou sobre comunhão, e nós temos que ter isso claro no nosso coração, a comunhão em Cristo Jesus, a comunhão com a igreja, a comunhão com a palavra, a comunhão com a família. O capítulo 2 nos fala sobre um grande momento que é a festa de Pentecostes, que na verdade é chamada também a festa da colheita, e é o momento onde houve a colheita espiritual. 3.000 pessoas, 3.000 homens, se entregaram naquele dia ao Senhor, e nós não contamos nem as mulheres, as crianças, que não eram contadas naquela época, uma visão machista, Então, nós podemos pensar em mais de 12.000 pessoas entregando o seu coração ao Senhor Jesus, uma grande colheita espiritual. O capítulo 3 falou sobre alguns pilares para nós entendermos na nossa caminhada como homem de Deus, como mulher de Deus, entendermos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Muitas vezes a gente vai até a porta da igreja, vamos até a beirada da bênção, E é o momento em que houve a cura do coxo, que por muitos anos ele ia até a porta do templo, não entrava. Ele teve a oportunidade de se encontrar várias vezes com Jesus, e Jesus passou pela porta formosa, mas em meio a tudo isso, não teve a sua experiência com Jesus. E nesse texto de capítulo 3, nós vemos então essa experiência com o Senhor Jesus, e Jesus tratando aquilo que está coxo, que de alguma forma nós estamos manquejando, claudicando, vacilando na nossa caminhada com Cristo Jesus. Domingo passado nós falamos no capítulo 4, e nós falamos sobre a felicidade. A sua felicidade, a minha felicidade incomoda as pessoas, e vai incomodar as pessoas ao nosso redor. A gente às vezes pensa que, eu não tenho dinheiro, não sou nenhum galã de cinema, Por que alguém vai se incomodar comigo, ou às vezes até tem inveja de mim, Mas a nossa felicidade em Cristo Jesus, não estou dizendo uma felicidade aparente, mas a felicidade em Cristo Jesus, ela traz uma mudança na nossa vida. E essa mudança, quer queira, quer não, por onde nós vamos, ela vai sair dos nossos poros. Nós vamos exalar essa graça que Deus tem dado a mim e a você em Cristo Jesus. E no meio onde as pessoas estão buscando aquela coisa de se destacar, do status, de estar em evidência, as pessoas buscam isso de todas as formas. E quando você aparece, quando eu apareço, quando nós aparecemos como igreja do Senhor Jesus, é a luz de Cristo que está brilhando dentro do nosso coração, na nossa vida, e naturalmente nós vamos entrar em evidência. E lógico, nós vamos incomodar, Vai gerar ciúmes, vai gerar incômodos. E é isso que a gente vê no capítulo 4, a igreja legalista, julgando os apóstolos Pedro e João porque curaram um coxo. Ao invés de ficarem contentes, fazer uma celebração, um culto especial, todos saltarem de alegria, foram julgar Pedro e João porque curaram um coxo. E hoje nós vamos ver o capítulo 5,
E o capítulo 5, então, vai dar seguimento um pouco a isso também, porque não para esse processo da igreja legalista, da igreja dos profissionais da fé, né? Mas, dando seguimento, aqui nós vemos uma história que para mim é marcante, que é a história de Barnabé. Barnabé, nós vimos no finalzinho do capítulo 4, ele entra para a história, entra e dá sua contribuição de uma forma simples, humilde, praticamente não querendo aparecer, né? Mas não é assim. Como você, igreja, aonde você for, vai fazer a diferença. E vai aparecer, vai se destacar, e vai trazer mudanças, porque na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo Jesus, está justamente a ação do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. E aonde a planta dos nossos pés pisar, ali vai haver diferença. Aonde a sua mão tocar, ali vai haver transformação. Porque Deus quer usar a sua igreja, que sou eu e você, não é pela cor dos nossos olhos azuis, né? Mas é pela graça de Deus que opera através de mim e de você e que vai transformando aonde nós estamos, o meio ao qual eu e você estamos inseridos. Aqui em Genebra nós temos o Instituto John Knox, e foi um grande evangelista, pregador, e entrou para a história também dos nossos estudiosos aí. O Isaías vai fazer também estudar sobre John Knox, a teologia. John Knox tinha uma coisa que ele colocou como um mote, né? Como uma palavra de manter na sua vida. E ele dizia que ele temia tanto a Deus que nunca teve medo de enfrentar o homem. E eu acho que essa deve ser a postura de nós como igreja hoje do Senhor. De colocarmos realmente o nosso coração diante de Deus. Temor a Deus. E essa história que faz uma analogia entre Barnabé, capítulo 4, versículo 32 em diante, depois capítulo 5, Ananias e Safira. Ananias e Safira é justamente a antítese de Barnabé, o oposto de Barnabé. Ananias e Safira, para mim, evidencia muito da igreja de hoje. Para minha tristeza, para minha tristeza. O capítulo 5 nós vemos claramente, versículo 1 ao 11, nós vemos a história de Ananias e Safira, eles tentando de alguma forma pela aparência mostrar generosidade, mostrar pela aparência uma coisa que não vivem há muito tempo e não é verdade, dizendo que haviam doado a sua propriedade para socorrer as pessoas necessitadas. Depois nós vemos o versículo 12 ao 26, um momento que eu vejo como sendo um ponto importante do capítulo, que fala sobre os sinais de Deus, a ponto de que aonde Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos na calçada, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre a vida dessas pessoas e eles fossem curados. Então as pessoas traziam enfermos de longe para Jerusalém, traziam pessoas possessas de demônio e colocavam na calçada para que a sombra dos apóstolos passasse e ali houvesse a transformação. Eu sonho com isso, que a sua sombra, aonde você passar, haja transformação. Os coxos andem, os cegos enxerguem, os surdos ouçam, os que estão possessos, endemoniados, enclausurados, sejam libertos em Cristo Jesus. Haja mudança, haja transformação. Mas para isso nós precisamos entender que há o juízo de Deus e há o temor a Deus. Algo que hoje, também como naquela época, as igrejas estão deixando de ter essa visão. Há muita campanha, há muita história, muitas estratégias de evangelismo, de fazer missão, de isso, de aquilo. Eu vejo reuniões de pastores, ao qual eu participei e ainda participo, e eu vejo poucos pastores dizendo:
que Deus tem quebrantado, que Deus tem transformado. Eu vejo muitos pastores falando, porque eu fiz, porque eu construí, porque eu tenho, e o eu muito grande, e quando o nosso eu é muito grande, que espaço sobra para Jesus? Que espaço sobra para o sobrenatural de Deus acontecer? Eu vejo nesse capítulo essa caminhada, a diferença entre a igreja que não é perfeita, porque não somos perfeitos, verdade? Mas a igreja que está buscando ao Senhor, com seriedade, com amor, com compromisso, com visão de investir no reino, e a igreja que vive de aparência. A igreja que quer mostrar números, a igreja que quer mostrar poder, a igreja que quer mostrar, de alguma forma, ostentar aquilo que ela não é há muito tempo. Como primeira referência, eu vejo, lógico, Barnabé. Barnabé diz o texto que ele é um homem natural de Chipre, ele é um levita, ele vem da família dos levitas. E ele, sentindo o calor da igreja, aquele momento, nós estamos falando da igreja primitiva, aqui a igreja que ainda está em estruturação, não é ainda uma instituição, ainda está se estruturando. E nesse calor da visão da igreja, ele então vende a propriedade e doa para a igreja. Coloca aos pés dos apóstolos. É interessante essa palavra porque alguns utilizam essa palavra, porque você tem que dar para o apóstolo, dar para o pastor, dar para o bispo, dar para a igreja A, dar para a igreja B, né, como se aquilo fosse dele. Quando ele diz coloca aos pés dos apóstolos, ele, na verdade está colocando aquilo ali em depósito, para que seja cuidado, mas não é do apóstolo, é da igreja. Eu creio que assim deve ser a igreja do Senhor. Eu, como pastor, não gosto de botar a mão no dinheiro, particularmente. Parece que nós temos tesoureiro, nós temos um coordenador e administrador da igreja, né? Eles cuidam dessa parte. A minha parte é cuidar da igreja como o corpo de Cristo, né? E eu acho que esse é o andar saudável de uma igreja. E diz o texto, então, que Barnabé vem e entrega aquele valor aos pés dos apóstolos, e pelo que nós entendemos no texto, isso começa a trazer uma comoção à igreja, a igreja toda então começa a se movimentar, e outros começam a fazer o mesmo. Tendo Barnabé como referência, porque eu vou ter um campo, uma propriedade que está ali, ainda me trazendo problemas, e eu vejo o meu irmão passar fome, passar necessidade, passar por privação. Então ele entende que ele deveria investir no reino. Interessante aqui em especial, Barnabé, o nome dado aqui, no grego, a gente pode buscar isso lá da raiz, né, de onde pega nos evangelhos, o grego diz Barnaúha. Barnaúha quer dizer o filho da consolação. Mas há uma derivação desse mesmo nome, que é Barnebuá. Barnebuá é filho da profecia, filho da exortação. Então, em algumas traduções você vai ver filho da consolação, em outras traduções você vai ver filho da exortação, mas a raiz é a mesma. E nós podemos entender, então, e aí, essas versões da linguagem de hoje, você vai encontrar também, pode ser traduzido como aquele que traz ânimo, Barnabé, aquele que traz ânimo, porque é a mesma raiz. E essa raiz, então, a gente pode entender que Barnabé, na verdade, ele é hábil para tanto trazer a consolação, quanto para trazer a exortação. E aí a gente começa a entender o que é doutrina bíblica. Porque a gente sempre pensa que consolação é sempre, né, aquele abraço carinhoso do irmão, da irmã, vou orar por você, vou te abençoar, é também, né? Mas quando o irmão carinhoso e que também te abraça e também te ora por você, está vendo que alguma coisa não está correta e ele está tentando te ajudar, ele também vai te exortar e diz, olha, biblicamente esse não é o caminho, você está indo
numa direção errada, uma direção equivocada. E até para exortar, precisa entender que é em amor, é na consolação. Eu não sou adepto àquela ideia de, vamos botar o membro em disciplina, aí o membro fica de pé, não pode mais tomar Santa Ceia, e não pode mais participar do louvor, e quase que excomunga a pessoa para fora da igreja. Quando é o contrário, se ela errou, eu tenho que sentar com ela, caminhar com ela, orientá-la biblicamente e fortalecê-la como igreja do Senhor, para que ela firme os seus passos em Cristo Jesus e siga adiante. Barnabé é tudo isso. Ele é hábil para exortar, ele é hábil para consolar. Barnabé demonstra aqui, na sua qualidade, de que ele é um homem que tem o coração na obra do Senhor. Ele acaba gerando um movimento na igreja das pessoas contribuírem, darem mais do que dízimo e oferta, que a gente entende que é também aquilo que vem do nosso coração. Eu devo dar com alegria aquilo que Deus está me abençoando, mas ele resolve dar, além disso tudo, ele dá uma oferta realmente, uma propriedade, movimenta a igreja. Quando a gente vai fazer isso, humanamente falando, vai dar errado. Vai dar errado. Porque tem que nascer no seu coração, tem que nascer no meu coração. Investir na obra do Senhor. E é o Espírito Santo que vai fazer isso conosco. Não é uma obrigatoriedade. Me chama a atenção esse texto porque Pedro faz justamente essa comparativa. Ele chama a atenção de Ananias e Safira para dizer que nada é obrigado na igreja do Senhor Jesus. Mas uma coisa importante. Temos temor a Deus, temor a Deus, colocar o nosso coração nas mãos de Deus. Barnabé então mostra um pouco sobre isso. Nós vamos ver mais sobre Barnabé. Esse é o primeiro momento que aparece Barnabé. Vai aparecer em outros momentos, outras aparições importantes nos capítulos seguintes de Atos Apóstolos. Mas junto com eles eu vejo então Pedro e João. E algumas qualidades aqui, como uma igreja que está buscando o caminho do Senhor. Então ela consola, ela exorta, ela tem um coração generoso, ela tem vontade de servir na obra de Deus. Mas se você olha a atitude de Pedro, e nós vimos isso domingo passado, Pedro enfrentando o sinédrio, os julgadores dele, a igreja legalista, julgando isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. A igreja legalista nunca vai dizer para você o que pode, ela sempre vai dizer o que não pode, é sempre o não. E ao invés de Pedro voltar para a igreja, para a comunhão dos irmãos e irmãs e ficar triste, por tudo que ele ouviu do sinédrio, a proibição de continuar pregando sobre Jesus, nós vemos a partir do versículo 24 que eles começam a adorar a Deus. Eles adoram a Deus. Adoram a Deus por aquilo que Deus é. Adoram a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um deles. Levantam um clamor. A partir do versículo 24, você vê a igreja adorando ao Senhor, porque Deus tem um projeto na nossa vida. As lutas, as perseguições acontecem, mas não é porque as lutas vêm que eu vou desanimar. Não é porque as lutas vêm que os apóstolos resolvem discutir sobre o incidente, como nós vamos fazer agora. Não, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos continuar orando ao Senhor. E aí eu vejo outro valor da igreja que está buscando viver a palavra de Deus. Adoração. Adoração não é aquele gesto de somente levantar as mãos na hora do louvor, E agora o irmão levante a mão, ele levanta a mão. Agora o irmão pula para cá, ele pula para cá. Agora o irmão pula para lá, ele pula para lá. Isso é balé evangélico, Não é adoração. Adoração é aquilo que nasce daqui de dentro, do seu coração, que você faz com amor.
E de repente a música é lenta e você está pulando. De repente a música é rápida e você está bailando, está dançando na presença de Deus. De repente não tem música, mas você continua bailando e adorando na presença de Deus, porque a adoração é assim. E a igreja, então, nesse momento, resolve adorar, ao invés de ficar presa à lei e à ordem do sinédrio. Ela adora realmente ao Senhor, tem o prazer de estar em adoração na presença de Deus. E aí no versículo 25, nós vemos a igreja dizendo por que ela adora esse Deus. Porque é o Deus que inspirou a palavra. Porque é o Deus que criou todas as coisas. Então eles glorificam a esse Deus, porque é um Deus presente, que tem inspirado a caminhada dessa igreja. É um Deus que tem inspirado a mim e a você, como igreja do Senhor, a continuarmos caminhando, apesar das proibições, apesar daquelas pessoas legalistas que dizem, você não pode, mas em Cristo Jesus eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim eu vejo o caminhar de uma igreja que tem o prazer de estar no Senhor e glorifica ao Senhor, porque Deus tem inspirado a mim e a você. E se continuamos na sequência, versículo 28, eles então param, observam que as circunstâncias ao seu redor, a proibição do sinédrio, aquilo que os juízes de Israel estavam dizendo para Pedro e João que eles não poderiam mais fazer, eles começam a perceber que isso foi predito pela palavra. Jesus já havia dito que isso aconteceria. A palavra do Antigo Testamento já havia dito que isso aconteceria, haveria perseguição. E aí eu vejo então uma igreja que ela não está presa às circunstâncias, porque quando eu e você estamos presos às circunstâncias, nós vamos ter uma vida extremamente oscilatória. Então eu saio do domingo à noite aqui, já vou para casa de nuvem, porque eu saí na adoração, foi uma bênção. Aí segunda-feira eu tenho que encontrar o problema, tenho que encontrar o padrão, tenho que encontrar as faturas, tenho que pagar as contas. Aí eu já começo a baixar, já desci da nuvem, já começo a andar. Aí na terça-feira vem aquele irmão que já, em vez de me contribuir, ele já me dá aquela puxada de tapete. Aí eu já baixo mais ainda, aí eu já não estou mais andando, eu já começo a dar umas vaciladas, umas manquejadas, umas claudicâncias. Aí chega na quarta-feira, eu já ouço uma má notícia, aí eu já começo a me arrastar. Imagine chegar na sexta-feira. E eu vejo que uma pessoa que vive assim, não precisa do diabo, O diabo nem faz efeito. Ele está vivendo da circunstância, então ele olha para a circunstância e chora, e se derrama, e reclama. Aí digamos que tem uma reunião de oração na semana, na quarta-feira, na quinta-feira, aí volta para a reunião de oração, aí para, e coloca o seu coração, se derrama e sai então da igreja já quase na nuvem de novo, Não é esse o propósito de Deus. E esse texto de Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 28, eles veem claramente que as circunstâncias estavam contribuindo para a vida deles, que Deus já tinha um projeto para a vida deles. E eu vejo nisso a sabedoria de entender que haverão momentos que nós não entendemos, que nós não sabemos, que nós não compreendemos naquele momento, mas eu creio, Romanos 8, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Às vezes eu brinco com Deus, eu acho que você deve fazer o mesmo, não sei, Eu falo assim, Deus, eu não sei o que isso está contribuindo, mas eu creio, E esse é o caminhar da igreja, entender e ter sabedoria para que as circunstâncias, mesmo que sejam contrárias a nós, não são impeditivas de que a graça de Deus continue operando na nossa vida. E aí no versículo 29, o que nós vemos essa igreja fazendo?
Versículo 29, vemos essa igreja pedindo autoridade para testemunhar. Eles pedem ousadia para testemunhar, ousadia para falar do amor de Deus. Não são anjos, são pessoas, como eu, como você, como cada um de nós. Você acha que os apóstolos também não tinham os seus momentos difíceis? Claro que sim. Você acha que os apóstolos não tiveram momentos que eles tiveram peso da perseguição, da opressão maligna, das circunstâncias sobre a sua cabeça, sobre as suas costas, e eles não começaram, está pesado? Claro que sim. E aí nesse versículo 29 nós vemos os apóstolos pedindo autoridade, ousadia para continuar testemunhando, mesmo com a perseguição do Sinédrio, mesmo com a proibição da igreja legalista, mesmo com os profissionais da fé dizendo que não pode, mas eu sigo em frente em nome do Senhor Jesus. E por último eu vejo nessa igreja o discernimento. Eu creio que hoje, se nós temos que pedir um dom de Deus, eu peço sempre a Deus discernimento. Eu acho que a igreja hoje carece de discernimento. Tem muita gente falando em nome de Deus, e eu creio sinceramente que Deus está olhando e falando, mas não vos conheço, não sei quem é esse. Nunca te vi mais gordo, né? Diríamos em português, né? Nunca te vi mais gordo. E falta discernimento. Pedro começa a falar com Ananias e Safira, mas não Pedro. Pedro, com discernimento, começa a perceber, aqui tem algo errado. E Pedro, com discernimento, falando com Ananias tentando trazer um engodo, uma mentira. Não, eu vendi a minha propriedade que eu tinha, portanto, e estou trazendo aqui aos pés dos apóstolos. E Pedro então tem um discernimento e percebe que não era isso. Mas interessante esse texto, e isso me chama muita atenção. Hoje nós estamos vendo muitos escândalos financeiros na igreja do Senhor. Muita gente pedindo carro, casa, relógio, pulseira, aliança, anel da vovó. Não, você tem que trazer aqui. Mas Pedro não diz isso. Pedro conversa com Ananias, você vê isso no versículo 3, ele fala, por acaso a propriedade não era sua? Vendendo essa propriedade, o dinheiro não era seu? E ganhando dinheiro, o dinheiro não ficaria com você? Por que você deixou Satanás encher o seu coração para você mentir desse jeito? E aqui eu vejo começa o temor de Deus. Temor a Deus. Quando eu começo a ter discernimento, eu começo a entender que eu sou pequeno, que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu necessito a cada dia, a cada manhã da graça de Deus operando na minha vida, porque eu sou pecador. E quando eu falo que o pastor peca, o apóstolo peca, o bispo peca, todos, diz o texto de Romanos, né, 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Em Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Então, minha sentença é que eu tenho que estar morto. Morto. E se não fosse essa graça de Deus, eu estaria morto. E eu vejo pessoas vivas andando como mortos, porque são destituídos da graça do Shekinah de Deus. E esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que eu e você tenhamos essa graça sobre a nossa vida. E quando ele então confronta Ananias nesse momento, dizendo, eu não pedi nada a você, não obriguei nada a você, porque na igreja do Senhor ninguém é obrigado a nada.
Não é uma obrigação, porque Barnabé fez, vendeu a propriedade dele e trouxe aos pés dos apóstolos. Então a partir desse momento, diz o texto, que se tornou lei e todo mundo tinha que vender a sua propriedade e trazer aos pés dos apóstolos. Sim? Não. Não há essa referência na Bíblia. Diz que outros, movidos pelo mover de Deus, começaram a fazer também coisas semelhantes. E é lógico, porque essas pessoas começaram então a sair, da sombra e começaram a ser evidência. E aí você lembra que eu falei no domingo passado? A sua felicidade vai incomodar as pessoas. Você estar em evidência vai incomodar as pessoas. Mas não sou eu, não é você. É a mão do Senhor sobre a nossa vida que faz a diferença. E Ananias então olha para esse status, e ele deseja então esse status, eu quero isso para mim. Então ele vai, vende a propriedade, mas na hora ele pensa, eu vou dar tudo isso para a igreja? Nada. Vou dar isso para o pastor trocar de carro depois no final do ano? Não, vou não. Vou dar isso para o irmão fulano ficar esbanjando depois? Não, pô, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vendo por X e dou 1/10 de X e digo que foi tudo aquilo que eu vendi. A inflação, a circunstância econômica, os valores imobiliários, Então eu dou X para a igreja, tá bom. E Pedro então diz, você era obrigado a dar alguma coisa? Não. Mas quando dê de coração, dê de verdade. Não dê por aparência. Dê porque Deus está tocando no seu coração. E é interessante também nesse momento, porque eu vi muitos comentários bíblicos sobre esse texto. E gente escandalizada. Não, mas Ananias então morreu fulminado, veio um raio, caiu sobre Ananias, Ananias caiu fulminado. Não foi isso. Pedro não traz nenhuma palavra de maldição sobre Ananias. Olha, Ananias, você roubou a Deus, eu estou amaldiçoando a sua vida, você vai morrer essa tarde. Também não está isso na Bíblia. Eu acho que nesse momento Ananias realmente se enxergou. O quão sujo eu sou. E o quanto eu gosto de aparência. O quanto eu gosto de mostrar uma coisa que eu não sou. Porque quando eu chegar diante de Deus e quando você chegar diante de Deus, não haverão desculpas. Não haverá o que dizer para Deus. Deus, eu fiz isso porque o Marco Antônio me obrigou. Ele falou, tá bom, quando o Marco Antônio chegar aqui, eu vou falar com o Marco Antônio, agora estou falando com você. É com você que eu estou falando. E assim eu vejo que Ananias tem claro que ele realmente havia pecado contra o Senhor. Pecado contra o Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando sobre doutrina essa tarde. Pedro não profere palavra de maldição para Ananias. Pedro não obrigou Ananias a fazer nada. Mas Ananias pecou contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma força, não é uma energia elétrica que você fica eletrizado, né? Não, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Eu não posso mentir a uma força, posso? E Pedro, é claro, você mentiu contra Deus. Mentiu contra o Espírito Santo. Até o ano de 1900, a igreja tinha uma oscilação sobre quem é o Espírito Santo. Em 1900, no ano de 1900, começa o movimento pentecostal, como nós conhecemos hoje.
E as pessoas começam a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Que eu devo buscar e me relacionar com o Espírito Santo. E é isso que nós vemos a partir de Pentecostes, que a igreja que não se relaciona com o Espírito Santo, ela está sem o azeite. Ela não é as virgens prudentes, ela é a virgem louca, que não é prudente e que não tem o azeite. E nesse momento, Ananias aqui está mostrando para mim e para você claramente essa igreja, a igreja que vive de aparência, a igreja louca que acha que ela ostentando, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu aconteço, ela vai de alguma forma mostrar para todo mundo que ela é importante, quando na verdade ela está esquecendo de Deus, e que Deus está vendo a vida dessa pessoa, e que eu não vou impressionar a Deus. Quem sou eu? Porque eu tenho muitas posses, tenho uma conta na Suíça, brinquei domingo passado, né? Tenho uma conta na Suíça. Meu Deus, o dono do ouro e da prata, vou impressionar Deus? Sério? De verdade? Você pensa assim? Porque eu tenho uma carreira política, uma carreira acadêmica, eu vou impressionar Deus, dizer que Deus, que é o Senhor da sabedoria, eu vou impressionar Deus, porque eu sou isso, eu sou aquilo? Não. E eu vejo então aqui, em Ananias, essa atitude de tentar se manter num status, e vale qualquer coisa para se manter nesse status. E Pedro, quando toma essa atitude, ele toma uma atitude porque ele viu isso no Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 sacerdotes. E esses 71 sacerdotes, ao invés de adorarem a Jesus, reconhecerem Jesus como Messias, julgaram a Jesus como sendo um malfeitor. Esses 71 sacerdotes proibiram a Pedro e João de continuar pregando sobre Jesus. Esses 71 sacerdotes proibiram a Pedro e João de continuar fazendo milagres, como esse que o coxo começou a andar. Porque o mais importante é o meu status. O mais importante é a minha aparência. E se outro aparece, vai mostrar que eu não estou aparecendo, que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu estou aqui de fachada. E é interessante porque o texto diz claramente que houve um momento que o Sinédrio teve inveja. Olha, inveja de dois pescadores, Pedro e João, que eram os iletrados e incultos, que eram os ignorantes. E nessa palavra, no grego, surge a primeira palavra que depois se torna mundial, né? Idiota. Idiota em português, em francês, em hebraico, em grego, é a mesma palavra, idiota. Eles acham que esses dois pescadores são idiotas. E muitas vezes as pessoas vão olhar para mim, para você, como igreja do Senhor, e vai julgar a mim e você como idiota. Você vai na igreja todo domingo? Nossa, que chato, hein? Você lê a Bíblia todo dia? Nossa, mas é um livro velho. Não cansou, não? Eu li um texto hoje, e daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, eu vou ler o mesmo texto e eu vejo outra coisa maravilhosa, porque é uma palavra inesgotável. Não é um livro de cabeceira, não é um romance, não é um livro de história, não é um livro de geografia. É a palavra de Deus falando comigo e com você. E essa palavra nos alimenta. Mas essa igreja do Sinédrio, essa igreja de Ananias e depois Safira, é a igreja que vive o material. Não é a idolatria comum, é a idolatria do material, do dinheiro, do status, da aparência. Eles entraram em acordo, Ananias e Safira entraram em acordo para mentir a Deus, mentir aos apóstolos, mentir à igreja do Senhor. E hoje você vê muita gente fazendo a mesma coisa, entrando de acordo para enganar as pessoas, e os fiéis ficam lá, né, sendo vítimas, não tem outra palavra, de gente que se acha
detentora do nome de Deus. Houve um momento nessa história que a gente vê, do ano de número 37 ao ano de número 67, 30 anos. Normalmente se elegia o sumo sacerdote, aquele que era sobre todo o sinédrio, e dava a ele um cargo vitalício. Ele é eleito sumo sacerdote, ele vai ficar como sumo sacerdote até morrer. Nesse período de 37 a 67, mudaram 28 sumos sacerdotes. Por quê? Por causa das intrigas, por causa da corrupção, por causa da mentira, por causa da vantagem, de tirar vantagem sobre os outros, por causa de uma série de coisas que eu e você vemos todos os dias hoje acontecendo nos nossos jornais. Então eu vejo que a história é cíclica e que a gente tem que aprender com Deus para não repetir os mesmos erros, para não cair nas mesmas falhas e não sermos enganados. Por isso eu falo a necessidade de ter discernimento, porque ele chega para entregar aí aos pés de Pedro, aos pés dos apóstolos: olha, eu vendi, está aqui, ó. E Pedro fala: não é isso, não é verdade, é mentira. Não sei se você já teve essa experiência de falar com uma pessoa e você está ouvindo com ela e ela está contando uma história, você tem claramente que ela está mentindo para você. Que é mentira tudo aquilo que ela está falando para você. Olha, eu como pastor já passei em muitas histórias, imagino que o apóstolo também. E eu já até fui enganado muitas vezes. Eu já dei dinheiro para gente que depois fiquei sabendo que tinha mais do que eu, né? Mas eu vi muitos momentos que as pessoas vinham tentando enganar a gente, tirar proveito da minha fé, da sua fé, da nossa compreensão bíblica, e achar que eu é que sou o idiota. Eu também tive algumas experiências, falei assim: então é verdade isso que você está me falando? Então tá bom, peraí, vou pegar o telefone aqui e vamos ligar para a pessoa. Não dá para ligar. Não dá, não tem telefone lá? Não dá para acertar isso? E aí você começa a pegar as mentiras sendo colocadas às claras. E é interessante esse momento porque Ananias e Safira, eles fingem uma generosidade, quando na verdade é usura. É usura. Ananias e Safira, eles não têm generosidade, eles são, na verdade, egoístas. E eu vejo muitos líderes hoje vivendo de uma forma egoísta, querendo para si. Não, porque está na Bíblia. Não, porque eu tenho que andar de carro zero. Espera aí, não está isso na Bíblia, não. Não é bem assim que você está lendo. Outra Bíblia diferente da minha, não é possível. E a gente começa então a fazer a diferença quando nós somos simples, quando nós somos honestos, quando nós somos claros, quando nós somos transparentes, quando nós estamos colocando nosso coração no Senhor, quando nós estamos adorando ao Senhor, apesar das circunstâncias. E quando eu falo de temor, eu imagino hoje, já pensou, apóstolo? Se acontecesse a mesma coisa, quanta gente ia vir para trazer assim, fica duro. Vinha outro, chegava nem na escada. Na escada, mas já caía tombando lá para baixo. E gente que a gente olhar assim, e assim, eu acreditava tanto nesse irmão, botava tanta fé nessa irmã. Deus está chamando a igreja a ter uma atitude séria de compromisso. E essa é a grande diferença. A diferença entre ser uma igreja de aparência e a igreja que vive o caminho do Senhor. A igreja que vive o caminho do Senhor, ela tem um modo de ser diferente, um modo de vida diferente. Eu vejo muitos líderes passando por essa crise. Ele ora, ele quer viver a glória do Senhor, a vida do Senhor, e ora, ele quer viver a vida dos homens. Ele quer ser visto, ele quer ser aplaudido, ele quer ser adorado. E nessa oscilação eu vejo muita gente caindo. E quando esses caem, machuca muita gente. E muita gente se entristece.
Por isso eu entendo que ser igreja do Senhor, em primeiro lugar, seja agradecido pelo que você tem. Seja grato pelo que você tem. Eu sei que o consumismo hoje sempre mostra o que eu não tenho. É o marketing, isso é a verdade. Eu já vi gente para se formar em marketing, tinha que vender pão embolorado para outra pessoa. Era a prova final. Se você não vender pão embolorado para outra pessoa, você não vai passar no marketing. E ele tinha que vender. Então ele falou, olha, todo mundo come pão fresco. Você vai ter o prazer de comprar pão embolorado para a sua vida. É muito importante. E o cara vendeu pão embolorado para o outro. E isso é marketing. Mas eu não vivo de marketing. Seja agradecido a Deus pelo que você tem. Em segundo lugar, põe as pessoas em evidência, em destaque, em primeiro lugar. Não fique coisificando pessoas e personificando coisas. Crianças são assim, é uma bênção. Fique tranquilo. A gente hoje quase que personifica alguns objetos, né? As mulheres têm que ter o Masterchef, não sei das quantas, os homens têm que ter aquele carro, o BMW, o último tipo, não sei das quantas, como se aquele objeto fosse uma pessoa. E quando a pessoa do seu lado, que ela deveria valorizar, ela coisifica a pessoa. Como igreja, põe em evidência as pessoas. Valorize as pessoas ao seu redor. Seja generoso, ame as pessoas. Não permita, em terceiro lugar, não permita que a ganância domine. Quando a ganância domina o meu coração, a palavra de Deus diz o quê? Aonde estará o meu tesouro? O meu tesouro está onde está o meu coração. Se meu coração estiver em coisas, ali vai estar a minha fé, a minha esperança, meu amor, a minha vida com Deus. Quarto lugar, considere o dinheiro como um recurso. Dinheiro tem que trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro. Hoje nós somos conduzidos como massa, como se fosse aquele gado, né? E você trabalha para o dinheiro. Você trabalha para quê? Você tem um bom emprego para pagar a conta, para pagar o aluguel, para pagar o carro que você comprou novo, agora tem que pagar o leasing, né? Pagar não sei o quê, pagar não sei o que lá, pagar para comer. Mas isso é a nossa vida? Se resume a só isso? O dinheiro tem que trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro. Considere o dinheiro como recurso. Deus dá a mim e a você para que nós prosperemos em Cristo Jesus. Quinto e último lugar, pratique o hábito de fazer doações e ofertas constantes. Wesley, o fundador da igreja metodista, ele tinha uma frase que se tornou assim um moto nas universidades de economia na Inglaterra. Wesley falava uma coisa, né? E aí o pessoal usava como, Wesley falou isso. Mas só pegava parte da frase. A frase é assim, ó. Ganhe o máximo dinheiro que você puder. Pensa só comigo, os economistas, os consumistas, né? A vida capitalista de hoje, adoraram essa frase de Wesley. Olha só aí, é Wesley. Ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Economize o máximo de dinheiro que você puder. Uau! Até os banqueiros gostaram dessa parte, adoraram essa, né? Economize o máximo de dinheiro que você puder. Mas ele terminava a frase dizendo, doe o máximo de dinheiro que você puder. Ganhe o máximo de dinheiro que você puder, economize o máximo de dinheiro que você puder, mas doe o máximo de dinheiro que você puder. Eu entendo que uma igreja é uma igreja que tem um caminhar diário com atos de piedade e obras de misericórdia. Atos de piedade, para Wesley,
era orar, jejuar, ler a palavra, participar da Santa Ceia, ter uma vida diária com Deus. Isso são atos de piedade. Obras de misericórdia é visitar os enfermos nos hospitais, visitar os asilos, visitar os orfanatos, visitar as pessoas que estão carentes, amar as pessoas e se achegar a elas. Isso é uma igreja que caminha saudavelmente. Uma igreja que não faz isso é a igreja de ostentação, é a igreja de aparência. Portanto, eu olho para a vida de Pedro, de Paulo, mas principalmente essa tarde, para Barnabé, eu vejo o que é ser um homem de consolação. Barnabé era um homem de consolação. Barnabé era um homem de exortação. E ele tinha o seu coração na obra do Senhor. Queria convidar você a pensar sobre isso essa tarde e pensar, eu tenho colocado o meu coração na obra do Senhor? De verdade? De verdade. Você e Deus, de verdade, eu tenho colocado o meu coração na obra do Senhor? Porque às vezes a gente quer ostentação, fala a verdade. A gente quer aparência. A gente quer que os outros vejam a gente. Quando Deus está dizendo assim, deixa eles verem a mim em você. Deixa eles verem a Cristo Jesus na sua vida. E aí você vai ver quanto isso faz diferença. Eu, antes de ser pastor, para encerrar, eu trabalhei num banco. E meus colegas do banco ficavam assim, como é que você está com essa conta no azul? A gente vive, na época, acho que hoje não mudou muito, né? Os funcionários viviam com a conta no vermelho. Viviam de pegar empréstimo no banco, para pagar as contas, pagar as faturas e tudo. E eu nunca tinha pego um empréstimo. Isso começou a incomodar os meus colegas, dizerem, você não pega empréstimo, você não entra no cheque especial, a gente no Brasil, né? Cheque especial que é 500% ao ano, né? Que loucura. Você nunca fica no vermelho? Sim, eu fico apertado, sim. Eu vivo nesse mesmo mundo que vocês, né? Mas Deus prospera. Deus dá abundância. E Deus dá, quando a gente é fiel no pouco, Ele nos põe sobre o muito. É essa a promessa de Deus para a minha vida. Fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. E eu sei que às vezes nós somos tentados a não sermos fiel no pouco, porque está difícil, né, pagar as contas. Mas Deus me faz esse teste, esse, né, vestibular, né? Seja fiel no pouco, e eu te coloco sobre o muito. E por muito tempo os meus colegas tiveram muita dificuldade de entender isso. Gerou muito incômodo. E eu creio que você vai gerar muito incômodo. Não porque você tem que ter uma Ferrari parada na garagem, amém? Que tenha, amém? Mas porque Deus tem uma graça sobre a sua vida. E os milagres têm que perseguir a você. O milagre de Deus acontece diariamente na vida do homem e da mulher de Deus.